Deus falou. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus o levantará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7, versos 37 e 38. Quando vocês lerem o capítulo 7 de Atos, devem ter notado que Estevão dá particular proeminência a Moisés. Basta vocês contarem o número de versículos dedicados aos diferentes homens referidos em seu sermão, para verem que o seu argumento-chave é o caso de Moisés, pois claro está que Moisés foi um homem de destacada importância na história dos filhos de Israel. Por isso Estevão esteve lembrando aos membros do Sinédrio os elementos essenciais da história de Moisés. E Estevão diz: Pois bem, o homem de que estive falando, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Depois diz: Vou dizer-lhes outra coisa sobre ele. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Portanto, Estevão, tendo exposto os fatos, está mostrando a sua significação e importância. E ao fazê-lo, ele dá ênfase às duas coisas mais importantes sobre Moisés, quais sejam: primeiro, ele foi o homem por meio de quem Deus outorgou sua lei aos filhos de Israel, e segundo, ele foi o homem que profetizou claramente a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então Estevão trata de dois assuntos fundamentais, a lei e os profetas, e deseja mostrar ao Sinédrio que, de maneira extraordinária, a lei e os profetas estão representados neste homem, Moisés. Por conseguinte, Estevão diz com efeito aos membros do Sinédrio: Vocês têm toda a razão de reverenciar a memória de Moisés como fazem, se bem que o fazem de maneira nada inteligente e que, na verdade, é uma negação do real significado de Moisés. Não obstante, ao reverenciarem este homem, estão fazendo a coisa certa. Agora deixe que eu lhes diga por quê. E assim ele expõe a história de Moisés nestes dois versículos. Que é que fez de Moisés o homem que ele foi? Ou permita-me fazer outra pergunta. Que é que fez dos judeus, os filhos de Israel, o extraordinário povo que foi e ainda é? Qual é o segredo desse povo? Qual é a singularidade que lhe é própria? Ora, esse é um fenômeno, um fato que todos nós devemos considerar. Se vocês estão meramente interessados em história, precisam considerar isso. Observem esta pequena nação, os judeus vivendo num pequeno território, a terra da Palestina. Lá estão eles e, considerados do ponto de vista natural, são realmente insignificantes e destituídos de importância. Estavam cercados de grandes dinastias, grandes impérios, grandes nações, o Egito de um lado e a Babilônia, a Pérsia e outros grandes poderosos impérios e dinastias do outro. E, contudo, sabemos pela história, tanto pela história registrada aqui no Velho Testamento, como igualmente pela que é registrada e consubstanciada por historiadores seculares. Sabemos que esta pequena nação, este pequeno povo, muitas vezes, dominou todo o cenário, tornou-se conquistador e foi o fato-chave da vida de outras nações, na verdade do mundo inteiro. Mas indo para além disso, sabemos que deste povo veio aquele que dominou toda a história humana. Desta nação veio aquele que é o benfeitor universal, aquele cuja cruz alteia-se acima das ruínas do templo. Somos então confrontados pelo extraordinário fato de que esta nação pequena e aparentemente sem importância tornou-se extremamente importante, e a questão que temos que considerar é: que é que explica isso? Como foi que ela veio a ser tão importante na história humana? Por que nos interessamos por este Jesus de Nazaré? Porque ele se tornou um fator realmente chave em todo o pensamento humano e em todo o esforço humano? Esse é o assunto para o qual eu chamo agora a sua atenção e eu quero mostrar-lhes a sua tremenda relevância para a presente situação.
Há somente uma resposta para a questão quanto a como este povo se tornou tão importante, e a resposta nos é dada em nosso texto. Este povo de Israel era a igreja, ou a congregação, ou se vocês preferirem, era o povo de Deus. Este é o que esteve entre a congregação, isto é, igreja, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais. Pois bem, a palavra igreja significa um povo que se reúne de uma assembleia ou uma congregação. É uma palavra que primeiramente era empregada num contexto secular, porém, sempre com a conotação de um grupo de pessoas que se encontram com algum propósito específico. Desenvolve-se daí e veio a ser a palavra igreja no sentido em que a empregamos normalmente no presente. Pois bem, do ponto de vista do mundo e da mera história secular, não se pode entender o povo judeu. Há só um meio de entendê-lo, e esse meio é o descrito por Estevão. Os judeus eram o povo de Deus, a igreja de Deus, a assembleia do povo de Deus. Essa é a grande mensagem de todo o Velho Testamento. Os judeus são diferentes de todas as outras nações por esta única razão. Eles são um povo que está nesta particular relação com Deus. Portanto, a questão é, como os judeus entraram nesta relação especial? Como foram separados? Como se tornaram distintos desta maneira? E a única resposta é que Deus lhes tinha falado. Deus lhes tinha dado a verdade, e é por isso que eles eram o povo que eram, e este era o seu segredo. Esse é um ensino dado frequentemente no Velho Testamento. Enquanto este povo era fiel a essa relação com Deus, era sempre vitorioso. Quando se esquecia disso, como às vezes acontecia, e queria ter reis e ser como as outras nações, ia abaixo. Depois, no momento em que voltava a Deus, sua situação, por assim dizer, era restaurada, e ele ia de vitória em vitória e de triunfo em triunfo. Portanto, o segredo do povo judeu era que Deus lhe tinha falado. Volte ao início do discurso de Estevão ao Sinédrio. Ele começa com Abraão, e é assim que ele se expressa a respeito. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra. Disse-lhe. É a explicação do caso de Abraão. Este não foi um homem que de repente desenvolveu uma espécie de paixão de andarilho. Ele não disse, eu gostaria de mudar-me. Por que deveria passar o resto da minha vida no lugar onde os meus pais sempre viveram? Devo ser experimental, devo desenvolver um espírito de aventura. Nada desse tipo. Há somente uma razão pela qual ele saiu. Deus lhe falou e lhe disse, sai. E foi constantemente assim, com Jacó, com Isaac e com José. E agora aqui é novamente assim, no caso de Moisés. Ora, Moisés, repito, é um caso muito especial. Tendo narrado a história, Estevão agora a leva a um certo ponto e diz com efeito, o que fez de Moisés o homem único que ele foi, o que faz de vocês como nação, o povo único que vocês são, é que Deus falou com este homem e falou com vocês por meio deste homem. Essa é a tese geral de Estevão. Este é, diz ele, o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e esteve também com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. E o apóstolo Paulo defende exatamente o mesmo ponto. No princípio do capítulo 3 da sua epístola aos Romanos, ele faz a pergunta, qual é logo a vantagem do judeu? Nos 2 capítulos anteriores, Paulo tinha demonstrado que os judeus e os gentios são igualmente culpados diante de Deus. Ele se dispôs a mostrar que a salvação é pela fé, e pela fé somente. E assim lhe cabe demonstrar que o judeu é tão culpado quanto o gentio. Mas depois ele levanta uma questão que talvez alguém esteja levantando. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Romanos 3, verso 1. A questão é, você não está negando a história dos judeus? Está você dizendo que toda ela é destituída de importância? Haveria alguma vantagem em ser judeu? E aqui está a resposta de Paulo. Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 3, verso 2. A vantagem que os judeus têm, diz Paulo, é que a eles, e somente a eles, Deus deu a sua palavra, esta palavra escrita, as Escrituras. Que vantagem! E novamente, no capítulo 9,
Quando Paulo faz um relato, quase um catálogo das vantagens dos judeus, eis o que ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Quer dizer deles? Bem, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9, versos 3 a 5. Ora, nessas declarações, Paulo está simplesmente dizendo o que Estevão está dizendo aqui aos membros do Sinédrio. Estevão diz com efeito: estou falando sobre este Moisés que recebeu os oráculos vivos de Deus e os transmitiu aos pais de vocês e, subsequentemente, a nós como povo. Esta é a chave para o entendimento da sua história, da sua grandeza e da sua singularidade. Mas, à semelhança do apóstolo Paulo, eu posso imaginar uma pergunta que está sendo formulada. Alguém que está sentado em algum lugar desta capela, neste momento, pode estar pensando: afinal de contas, o que tudo isso tem a ver conosco? Estamos vivendo em 1967 e numa noite como esta, quando estamos lutando com todos os nossos problemas, você não tem nada melhor para nos apresentar do que uma velha história, um caso ocorrido em Jerusalém 1900 anos atrás? Qual a relevância, qual o proveito disso tudo para nós no presente? No entanto, eu quero mostrar a vocês que este é o assunto mais importante que vocês podem considerar agora e presente. Quero mostrar-lhe que isto é mais relevante para mim e para vocês do que qualquer outra coisa neste momento. Muito mais importante do que o orçamento nacional na próxima terça-feira, muito mais importante que as conferências dos estadistas. Por quê? Porque aqui está o fator crucial que determina se os homens e as mulheres vão para o céu ou para o inferno, que determina se vão viver vida de conquista e vitória ou de fracasso, derrota e miséria. O servo de Deus Estevão está tratando aqui da questão fundamental, inicial e crucial da nossa relação com Deus. Pois bem, muitos que se acham em dificuldade quanto à fé cristã estão em dificuldade porque começam erradamente. Tenho dito muitas vezes deste púlpito que o mais importante é começar corretamente. Suponha que você queira viajar de Londres para Edimburgo. Se tomar a direção sudoeste, não importa quão grande gênio você possa ser, não vai chegar a Edimburgo. Não há nada mais importante que o começo certo, a abordagem certa. Naturalmente, existem pessoas que querem discutir comigo sobre milagres e sobre várias outras questões, mas não comecem por aí. A dificuldade não está nos detalhes. O problema real e fundamental é sobre a abordagem geral desta questão da verdade, e é aí que as pessoas erram. É um erro básico inicial, e visto que elas começam erradamente, estarão erradas o caminho todo, ao longo de todo o percurso e com relação a muitos detalhes. Em última instância, há só duas posições: ou nos submetemos à palavra de Deus ou não, e a coisa é tão simples assim. Este é o grande divisor de águas que divide a raça humana. Este é, noutras palavras, o ponto de partida do evangelho cristão, da mensagem cristã de salvação. Permita-me expressar isto nos termos mais modernos e concebíveis. Qual é a nossa grande necessidade hoje? Penso que todos vocês concordarão que é a necessidade de sabedoria, a necessidade de entendimento. Observe o nosso mundo. Por que está como está? Por que tivemos estas duas guerras mundiais? Por que continuam os preparativos para a guerra, este ridículo desperdício de dinheiro, além de tudo mais, esta insanidade? Qual é a questão? Por que as pessoas vivem como vivem? Por que este problema moral cada vez maior? Nossos jornais estão cheios disso. Nossas prisões estão abarrotadas. Por quê? Por que a tensão da vida? Por que os nossos hospitais, que antes viviam cheios de casos de tuberculose, agora estão cheios de casos mentais? 40%, quase 45% dos leitos dos hospitais estão ocupados por doentes mentais. Porque com todo o nosso aumentado conhecimento e educação e cultura há tanta infelicidade? Que há com o mundo? Que há com a humanidade? Aqui certamente está a questão fundamental. Naturalmente, os orçamentos nacionais são muito importantes. Deve-se tratar das questões econômicas, mas muitos dos problemas, até os do orçamento, seriam solucionados se o problema humano fundamental fosse solucionado.
Por que os homens e as mulheres não trabalham? Por que eles estão prontos a receber o dinheiro quando não contribuíram com o trabalho, não somente o trabalho braçal ou operário, assim chamado, mas também o homem de escritório e talvez ainda mais o homem ladino, que é o dono do negócio todo? Por que temos estes problemas que se acumulam? Nesta altura dos acontecimentos, o mundo está perplexo, não sabe a resposta, não entende o que se passa. Os homens e as mulheres sentem que há algo fora deles, há algo maior e mais grandioso que eles. Há uma divindade que moda nossos fins. Recortemo-los como os desejamos. Shakespeare, Hamlet. Mas ninguém pode conseguir mais que isso. Pois bem, é uma tragédia que no mundo que está em tantas dificuldades como o nosso mundo está atualmente, no mundo que está pronto a ouvir qualquer teoria ou proposta, qualquer ideia recém-abocanhada, qualquer nova seita, pronto a correr atrás dessas coisas, a grande tragédia é que nesse mundo há uma persistente recusa a ouvir a resposta de Deus. É esse o ponto de que trata Estevão perante os membros do Sinédrio. Eles estão rejeitando Deus, o Filho de Deus, rejeitaram-no na crucificação. Eles estão lutando contra Deus, estão recusando o seu plano, e o mundo continua fazendo isso. Essa é a razão pela qual esta mensagem de Atos é tão relevante. O mundo não mudou. Os homens e as mulheres estão repetindo hoje o que foi feito pelos membros do Sinédrio e 1400 anos antes o que foi feito a Moisés, este grande profeta de Deus, o grande legislador. É tão trágico que, apesar de termos neste livro chamado Bíblia a palavra de Deus, a humanidade não quer ouvi-la. A pergunta é, por que não quer? Bem, eu posso mostrar-lhes perfeitamente o porquê em termos desta história antiga. Aqui está esta nação única, os judeus, e estes são de fato uma nação única. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram os benfeitores do mundo inteiro. Ele nasceu judeu, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1, verso 3. É por isso que os judeus são únicos. Observe as outras nações, grandes nações, muitas delas, e todavia não são da mesma categoria. Por quê? Bem, porque procuraram sabedoria por outros meios. Não é preciso que eu os canse com a lista dos meios, continuam sendo os mesmos hoje. Experimentaram a feitiçaria, experimentaram a bruxaria, experimentaram a magia. Criam no animismo, o que significa que acreditavam que havia espíritos nas árvores e nas pedras. Esses povos eram politeístas e criam numa multiplicidade de deuses, Deus da lua, Deus do sol, Deus nas estrelas, Deus da guerra, Deus da paz, Deus do amor. Estamos familiarizados com tudo isso. Vocês podem ler sobre isso na Bíblia e em outros lugares. Estes foram os seus meios de tentar entender o problema e o estado dos homens. Toda vez que falhavam, não conseguindo entender, eles diziam, bem, vamos experimentar estas outras forças. Mas o esforço supremo, a mais séria tentativa já feita pela humanidade para descobrir a causa dos seus males e uma possível solução foi a que conhecemos como filosofia grega. Era o pensamento geral destes grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Estes homens pelejavam com o problema da vida e do viver, e do que se não vê. Essas eram as questões que os preocupavam. Mas é nosso dever compreender que a sua pesquisa era toda baseada na capacidade humana, nos poderes humanos, no entendimento, na razão e na lógica humanos. Tendo confiança nisso, ensentaram-se essa grande busca, essa grande investigação. Entregaram-se ao que hoje chamamos pesquisa. O apóstolo Paulo, quando visitou Atenas, lembrou às pessoas dali que elas estavam buscando Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Atos 17, verso 27. Elas estavam realmente tentando achá-lo, por isso tinham erigido um altar em Atenas que foi dedicado ao Deus desconhecido. Estavam tentando pela sabedoria, pelo poder e pela capacidade humana chegar ao conhecimento do poder que parecia estar controlando o mundo. Foi desse modo que todas as nações, fora os judeus, estavam tentando atacar o problema da vida e do viver. É isso que o mundo está fazendo na presente hora. Só 10% do povo deste país se dizem cristãos e só metade desse número frequenta um local de culto com alguma regularidade. Que faz os outros 95%?
exatamente das mesmas maneiras como estas nações antigas. Eles estão confiando no entendimento humano, no conhecimento humano e na sabedoria humana. Muitos confiam no que chamam método científico. É um método de pesquisa e experimentação, é um método de raciocínio e lógica, mas tudo isso baseado numa confiança fundamental no poder e na capacidade humanos inatos. As pessoas acreditam que têm em si mesmas com que abarcar toda a verdade para poderem chegar ao conhecimento, que é o requisito para a sua libertação. Só tem que se aplicar a isso e chegarão lá. Ora, essa é a porção mais inteligente da comunidade. Os outros componentes dela se voltam para a astrologia, para os adivinhos de todos os naipes, para o espiritismo e para todas as espécies de práticas, mas a humanidade, agindo da maneira mais inteligente, se volta para os filósofos e os grandes vultos da atualidade. Já não buscam o pregador e nem mesmo o político. O filósofo e especialmente o cientista, estes são aqueles em quem eles confiam, são os que realmente sabem das coisas. Mas agora é tempo de fazer a grande pergunta: a que tudo isso leva? Essa é a pergunta que vocês devem fazer todas as vezes que ouvirem falar um destes grandes filósofos, assim chamados. Oh, sim, ele é muito inteligente com as suas palavras, ele é realmente maravilhoso. Façam, porém, umas poucas perguntas. Como ele vive? Qual é a sua história passada? Teve ele sucesso em seu casamento? É fiel à sua esposa? Ele sabe viver? Depois perguntem: ele sabe morrer? Ele pode ajudar vocês no que jaz além? São estas perguntas que importam, não um manejo ardiloso em jogar com as palavras. Milhões podem fazer isso. Mas, quando o filósofo ou o cientista chega às perguntas supremas, que diz ele? Vocês verão que é sempre a mesma coisa. Paulo a expressa com uma frase: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. Ele fez o melhor que pôde. O período florescente da filosofia grega tinha passado antes de o Filho de Deus ter vindo ao mundo. Falhara completamente. Aquelas nações antigas tinham mergulhado no vício, no pecado, na ignorância e nas trevas. Vocês não precisam basear-se em minha palavra quanto a isso. Vocês têm descrições disso no Novo Testamento, na segunda parte do capítulo 1 de Romanos e em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o fim. Leiam os seus livros seculares, leiam sobre o suicídio entre os filósofos e sobre as condições morais em geral do mundo dos gregos e dos romanos. É uma conhecida história de fracasso e bancarrota. Chamo a atenção de vocês para isso porque continua sendo a mesma coisa hoje. 1900 anos se passaram desde o tempo de Estevão e falamos sobre o nosso progresso em muitos aspectos, do nosso desenvolvimento múltiplo e da nossa obtenção de conhecimento. Porém, estaria o mundo melhor em algum ponto? É diferente em algo essencialmente? Não, não. As pessoas estão caindo nos mesmos pecados. O mundo moderno está se tornando cada vez mais semelhante ao descrito na segunda parte de Romanos, capítulo 1. Estamos revertendo aquilo. E estamos fazendo isso, reitero, porque os homens e as mulheres confiam em seu entendimento, em seu poder, em seu conhecimento e habilidade de pesquisa. Eles acreditam que podem chegar ao conhecimento de Deus e ao conhecimento da solução final e definitiva. Contudo, não podem. Estão falando tanto hoje como falharam no século I e como aquelas outras nações tinham falhado nos séculos anteriores à vinda do nosso Senhor a este mundo. É inevitável que falhem. A razão disso é elementar e, contudo, é onde as pessoas se extraviam. Os homens e as mulheres só têm que falhar, necessariamente, primeiro, devido à grandeza de Deus. Deus, por definição, é incognoscível para os seres humanos, como eles são, porque ele é infinito, porque ele é absoluto, porque ele é eterno, porque ele é santo. E os insignificantes homens e mulheres acham que podem entender o Deus eterno e sempre eterno porque podem dividir o átomo, porque podem enviar homens ao espaço. Como isso é monstruoso, como é ridículo. Se as pessoas tão somente parassem para pensar antes de encetar sua busca, perceberiam que isso é inútil e está condenado ao fracasso. É por isso que o mundo, pelo seu próprio poder, não está mais perto da resposta agora do que tem estado através dos séculos sucessivos. E depois,
A segunda razão para o fracasso deles é a condição em que se encontram os seres humanos. Oh, quão finitos, quão limitados somos! Como somos pequenos! Quão diminuto é o nosso conhecimento! Quão pouco sabemos realmente! Damos ênfase ao que descobrimos, mas o que é realmente importante é o que não sabemos. Posso colocar isso de forma ridícula para vocês. Podemos curar muitas doenças tremendas, mas ainda não temos cura para o resfriado. E isso é verdade o tempo todo, ao longo de todo o percurso. Gabamos-nos dos nossos grandes progressos no conhecimento, mas não paramos para considerar a nossa ignorância. Mas o homem não é só finito, também é pecador. E como pode o homem pecador conhecer o Deus Santo? O ponto subjacente a isso é um princípio que descobrimos nas relações humanas. É preciso haver em você algo que seja semelhante a outra pessoa, se você quer realmente entender essa pessoa. Você pode ter familiaridade com alguém, mas isso não é conhecer essa pessoa. Para conhecer alguém, é preciso haver alguma afinidade, algo sutil, algum acordo. E isso é muito mais real em nossa relação com Deus. Deus é santo. Os homens e as mulheres são pecadores. São cegos e ignorantes. Não somente isso, eles são antagônicos a Deus e estão em inimizade contra Ele. São estranhos e inimigos em seu entendimento. Colossenses 1, verso 21. É por isso que eles não conseguem chegar ao conhecimento de Deus e à solução final dos seus problemas. Bem, os filósofos gregos tinham um grande lema. Eles diziam que o segredo da vida é este: conhece-te a ti mesmo. Mas nós nunca conhecemos de fato a nós mesmos. Não podemos. Nós sempre iludimos a nós mesmos. E se não podemos conhecer a nós mesmos, que possibilidade temos de conhecer Deus? Essa é a explicação do seu fracasso. É por isso que todas as nações têm falhado. É exatamente isso que faz deste pequeno povo chamado judeu um povo tão único, tão singular. Este povo possuía o tesouro, tinha algo que ninguém mais nem conhecia, que era os oráculos vivos, os oráculos de Deus, as palavras de vida. O que significa a palavra oráculo? Significa uma palavra, uma declaração vinda de Deus. Se você se interessa pela mitologia antiga, sabe que as pessoas costumavam consultar o oráculo em Delfos e em outros lugares. Era tudo errado, claro, era imaginação, às vezes obra do diabo e seus agentes. Mas o povo acreditava que era possível receber uma palavra dessa pessoa sábia, a sacerdotisa do Deus, o oráculo de Delfos. E diz Paulo, como Estevão diz aqui, o segredo dos judeus era que eles tinham os oráculos vivos, os oráculos de Deus, e essa é apenas outra maneira de descrever a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo. Permita-me dizê-lo tão simplesmente quanto eu puder. O fato que fez dos judeus o povo que era, foi que Deus lhes falou e que eles se aperceberam disso e o ouviram. E a minha mensagem é que esta é a única esperança para cada um de nós. Deus falou. Ele falou acerca de vocês, falou acerca do seu mundo, ele falou acerca do único meio de livramento, o único meio de salvação. É por isso que eu estou neste púlpito. Deus falou. Estou pregando a vocês a palavra de Deus, não a minha palavra. Ora, este é o ponto no qual vejo as pessoas errarem logo no início. Elas se põem a buscar Deus, a buscar sabedoria, mas nunca a encontram. E a tragédia é que eles nem precisam ter feito esse esforço, pois Deus já falou. Já temos a palavra de Deus, a revelação de Deus, como a chamamos. A mensagem da Bíblia é que Deus se apoderou de certos homens escolhidos e lhes falou. Falou-lhes e deu-lhes uma mensagem, como disse a Moisés naquele monte. Volte, fale a eles, dirija-se a eles, diga-lhes que eu, o Senhor, disse isto. A essência da religião cristã é que Deus falou por intermédio de homens, falou por intermédio de Abraão, por intermédio de José, por intermédio de Moisés, por intermédio dos profetas, por intermédio de João Batista e, acima de todos, Deus falou em seu Filho. Pois bem, é dessa maneira que eu traduzo os 2 versículos iniciais da Epístola aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É isso, o Filho de Deus. Ele veio trazendo consigo a mensagem de Deus para nós. O Evangelho é isto. Esta é a mensagem da Bíblia e especialmente do Novo Testamento. Você não consegue ver a diferença?
Não é o homem descobrindo, é Deus revelando. Não é o homem chegando ao conhecimento, é Deus concedendo o conhecimento, transmitindo-o. Todos estes homens da Bíblia são unânimes em dizer isso. É aí que a história é tão importante. Abraão relatou como Deus lhe tinha falado na terra dos caldeus. José repetiu o que lhe fora dito. Moisés desceu ao povo e lhe contou o que Deus lhe dissera. Quando voltou ao Egito, disse-lhes: Não sou bom orador, não sou ninguém. Então, porque estou aqui, minha única razão para estar aqui é que Deus me enviou a vocês. Por certo, você se lembra da história que conta como Deus o chamou, como mesmo quando Deus lhe falou, Moisés protestou e disse: Que adianta se eu voltar ao Egito? Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Êxodo 3, versos 13 e capítulo 4, verso 1. E com efeito, Deus disse: Você lhes dirá que eu sou, falou com você, que eu sou, o enviou. Diga que você é o meu porta-voz, que você é apenas um canal, um veículo, que você não teve uma brilhante ideia pessoal, mas eu o enviei. Diga isso a eles. E foi isso que Moisés fez. Ele disse com efeito: Deus me falou na sarça, deu-me uma mensagem, e aqui estou para dizê-la a vocês. E então, posteriormente, Moisés estava no Monte Sinai, desceu e disse: Foi isso que Deus me disse. Moisés nunca inventou os 10 mandamentos. Ele teria rido à insinuação disso. Ele nunca inventou os mandamentos, nem a lei moral, nem todo aquele ensino sobre a construção do tabernáculo. Não, não. Ele foi mandado. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, verso 40. E isso não é verdade somente a respeito de Moisés. Leia os profetas, todos eles dirão exatamente a mesma coisa. Eles dizem: Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Eles não dizem: Eu sei, estive fazendo pesquisa durante anos, estive investigando a situação humana, estive examinando o problema concernente a nós, os filhos de Israel. Tendo considerado as possibilidades, cheguei a esta conclusão: ouçam o que encontrei. Nunca veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Invariavelmente, eles são homens humildes, modestos, não reivindicam coisa alguma para si mesmos. Na verdade, se vocês lerem a profecia de um deles, um homem chamado Amós, verão que ele diz o seguinte: Eu não era profeta, nem filho de profeta, sou uma espécie de boiadeiro. Esse é meu trabalho. Conheço bem os sicômoros, as vagens e coisas desse gênero. Sou muito bom no trabalho de cuidar do gado. Não pertenço a nenhuma escola de profetas. Não tive nenhum treinamento. Não sou ninguém. Então, por que estou falando a vocês? Porque Deus me falou e me disse que falasse a vocês. Essa é a única autoridade. Vê Amós 7, versos 14 e 15. Venham depois ao Novo Testamento, e eis o que lerão. No ano 15 do império de Tibério César, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, Lucas 3, versos 1 e 2. Veio a ele. Não sua pesquisa, não seu estudo e não sua tese de pós-graduação. Não, não. É Deus falando. Esta é a essência da mensagem. É revelação, não pesquisa. O apóstolo Paulo diz precisamente a mesma coisa em toda parte. Uma dispensação do evangelho me é confiada. 1 Coríntios 9, 17. Similarmente, em Efésios 3, verso 2, ele fala da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E depois, em sua segunda carta a Timóteo, ele dá talvez a mais compreensiva definição que temos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. O apóstolo Pedro diz exatamente a mesma coisa. Ouçam-no. Porque não nos fazemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, verso 16 a 18.
É por isso que vocês devem ouvir o que estou dizendo, diz noutras palavras Pedro. Não escute a mim, eu não sou ninguém, sou um pescador. Sou apenas Pedro, mas eu ouvi a voz e por isso falo, e é por isso que vocês devem ouvir-me. Nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Mas ele prossegue. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1, verso 19 e 20. O que Pedro quer dizer é que nenhuma profecia das escrituras é resultado de habilidade humana, resultado do pensamento humano e das cogitações humanas. E ele continua, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram. Como? Inspirados, movidos, conduzidos, levados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, verso 19 a 21. Esse é o segredo. Israel tornou-se o que foi devido a esse fato. Nisso também se resume o segredo de Moisés. Deus falou. Estes homens ouviram e transmitiram a mensagem, às vezes oralmente, às vezes de forma escrita. Aqui tem você a sua Bíblia, aqui tem você a sua mensagem, aqui está a minha única autoridade. Como Deus falou a estes homens? De muitas maneiras diferentes. Às vezes foi pelo que chamamos teofanias, por seu aparecimento na forma de anjo. Ele falou muitas vezes a Abraão dessa maneira. E foi desse modo que ele falou com Moisés na sarça ardente. A voz de um anjo falou a Moisés. Foi assim também no Monte Sinai, quando Deus deu a Moisés esta santa lei, os 10 mandamentos. Leu novamente o capítulo 19 do livro de Êxodo. O monte a estremecer em chamas, a fumaça, o fogo, a santidade. Se alguém sequer tocasse na encosta daquele monte, cairia morto. Deus descendo, por assim dizer, e falando, e o povo sem entender bem, ouvindo a voz. Mas a mensagem de Deus nem sempre veio dessa forma dramática. Geralmente, com os profetas acontecia algo como o seguinte. Subitamente, o profeta ficava ciente de que Deus, o Espírito, se apoderava dele. Como diz Pedro, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. De repente ficavam cientes da vinda de um poder, de uma iluminação. E Deus lhes abria a mente e lhes revelava alguma verdade. Então a escrevia. E tinham consciência de que eram realmente guiados no que escreviam. Por isso sabiam que os seus escritos eram verdadeiros, que eram infalíveis, que neles não havia erro. Deus se apoderara deles e os tinha em sua posse. O que é chamado inspiração ou sopro tinha vindo sobre eles e tinha tomado posse deles dessa maneira maravilhosa. A inspiração do Espírito Santo é a única explicação para a existência do Velho e do Novo Testamento. Posso provar isso de maneira muito simples. Examine o conhecimento que estes homens tinham. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. No começo, ele lhes fala sobre a criação. Como descobriu isso? Ele não era cientista, não tinha o aparelhamento que temos atualmente. Como Moisés escreveu o relato da criação que ele nos dá ali? Há só uma resposta, a que já lhes dei. Mas é como se vê em Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Moisés não se assentou e, com sua brilhante imaginação, descreveu como o mundo veio à existência. Não se aventuraria a fazer tal coisa, tampouco tentou agir como cientista. Não era capaz, mas Deus lhe revelou. Isto é revelação, pela fé. Foi assim que Moisés descobriu isso e o passou a nós. E de igual modo, com os primeiros 5 livros da Bíblia. Examine o conhecimento que Moisés possuía, examinem o seu entendimento dos tempos, examine a sua sabedoria, examine o seu brilhantismo, se podemos usar esse termo quanto à lei moral, até mesmo do ponto de vista médico. Examine a natureza da verdade que ele expôs, o caráter gloriosa dela, sua pureza, sua santidade. Examine a vida que os filhos de Israel foram chamados para viver. Contrastemo-na com a vida de todas as outras nações. Acaso chegaram a isso com resultado de raciocínio? Naturalmente que não. Deus deu estas ordens. E depois há a prova mais forte de todas, a concretização da profecia. Já estudamos as palavras de Pedro em 2 Pedro capítulo 1. O cumprimento da profecia é prova
de que Deus fala aos homens. Oh, se vocês se esquecerem de todas as outras coisas que eu disse, lembre-se disso. Deus fala aos homens e às mulheres. É por isso que existe cristianismo. É por isso que existe igreja. É porque Deus falou. E podemos provar que Deus falou pela profecia cumprida. Centenas de anos antes deste ou daquele evento, Deus disse aos judeus que ele ia acontecer. E aconteceu, e nos mínimos detalhes. Muito bem. Aqui está a grande mensagem. Deus falou. Deus nos deu os oráculos vivos, as palavras de vida. Deu os 10 mandamentos, a lei moral, a Moisés no monte. Ele disse, vá dizer a eles que esta é a solução. E ele falou de maneira infinitamente mais grandiosa no Filho do seu amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e nos falou. Ele disse tudo o que você precisa saber. Ele disse como você pode ficar de bem com Deus, como ter os seus pecados perdoados. Falou como você pode ter uma nova natureza, um novo começo, uma nova vida, tornar-se uma nova pessoa. Ele disse tudo isso. Está tudo aqui. Tudo o que a raça humana necessita. Se as pessoas tão somente crescem nisso hoje, o mundo se tornaria paraíso. O que devemos fazer então? Permita-me concluir com só mais esta palavra. É muito interessante ver como as escrituras são perfeitas. Notem como a questão é colocada aqui. Este é aquele Moisés. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais. Notem, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Tudo que Moisés fez foi recebê-las. E é meu privilégio dizer a vocês que isso é tudo o que precisam fazer, simplesmente receber a palavra de Deus. É-nos dito que Moisés declarou, estou todo aterrorizado e tremendo, Hebreus 12, 21. Por quê? Por causa da manifestação de Deus. E esse é o ponto de partida para todos nós. Todos nós precisamos ser humilhados. Nunca receberemos enquanto não formos humilhados. O Senhor Jesus Cristo disse-o desta maneira: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Meninos. Gente moderna, sofisticada, inteligente, científica, douta. Se você quer ser libertado do mundo, da carne e do diabo, se você quer viver de modo que ela se torne um sucesso, em vez do miserável fracasso que é, você tem que se tornar como uma criancinha. Ou como o nosso Senhor disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. Nicodemos fez perguntas espertas, e essa foi a resposta que Jesus lhe deu. Quer dizer que você precisa admitir que não sabe nada, o que é verdade a respeito de todos nós. Você nada sabe acerca de Deus. Eu sei que você fala sobre Deus. Sei que talvez participe de sociedades e que se dedicam a discussões e nas quais você expressa suas opiniões sobre ele. Mas em que se baseiam? A resposta é em nada. Você pode especular, mas isso não é conhecimento. Portanto, se você quer ser libertado, se você quer tornar-se membro do povo de Deus, se você quer ser como Moisés, se quer tornar-se semelhante a estes grandes profetas, os santos dos séculos, o segredo é este: torne-se criança, admita que não sabe nada. A criança não sabe, e sabe que não sabe, ela admite isso. Está pronta a ouvir, a ser guiada. Desista de confiar na sabedoria do mundo, desista de gabar-se da ciência, do conhecimento, da filosofia. Todas essas coisas são válidas em sua área, porém, quando tentam lidar com estas questões, não confie nelas. Os filósofos e os cientistas não sabem destas coisas, como provei para vocês. Não sabem mais do que as pessoas que viveram há 1900 anos sabiam. Portanto, deixe de tentar encontrar a verdade, porque nunca a encontrará. Desista de tentar entender. Torne-se como uma criança pequena, sujeite-se inteira, completa e absolutamente a Deus. Vê-se tudo isso a perfeição na história do homem chamado Saulo de Tarso, que veio a ser o extraordinário apóstolo Paulo. Ele nos diz em Atos 26, verso 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele imaginava, tinha seus próprios pensamentos. Ele criticava este Jesus, condenava-o e estava pondo sua fita métrica sobre ele. Essa é a atitude errada. Mas então Saulo se encontra com o Senhor no caminho de Damasco e, caído, sem forças, naquela estrada, ele olha para cima e pergunta: Senhor, que queres que eu faça?
e isso. Moisés disse: Estou todo aterrorizado e tremendo. Porventura você não imagina que enormidade é tentar entender Deus ou tentar lançar sua mente contra o Deus eterno e sempiterno? Humilhe-se. Torne-se uma criança. Fite o semblante deste Cristo e diga: Eu não sei. Sou um fiasco, miserável e desprezível. Não sou nada. Fala comigo. Ouça-o, receba o seu oráculo, a sua palavra, e então ele lhe dirá tudo o que você precisa saber.